Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para mais um vídeo aqui no canal. Vim falar de um assunto um pouco difícil para mim, mas eu acredito que com o meu relato eu vou poder ajudar de alguma forma a mulher que estiver passando por esse momento a saber que ela não é a única que passa por uma situação como essa. Para você que não me conhece, eu sou a Gabriela, bem-vinda ao meu canal. E eu vou relatar para vocês agora o que aconteceu comigo no meu procedimento de curetagem, que até então para mim era uma coisa que eu não tinha a mínima ideia de como ocorria. Eu vou falar para vocês como foi em questão do processo que eu passei, como foi que eu lidei com isso na minha cabeça, como que foi essa questão toda emocional. Eu vou tentar fazer o melhor para que não fique longo esse vídeo. Eu vou falar a história de uma forma resumida. Então vamos começar. Eu tenho um filho de 7 anos e a minha primeira gravidez foi aos 24 anos. Na minha gestação do meu primeiro filho, eu não tive absolutamente nenhum tipo de complicação, nenhum problema, nada. No início, bem no início, assim que eu descobri a gravidez, eu tive um pequeno sangramento, bem pequeno mesmo. Eu fui até o médico, na época eu tinha o convênio. Eu fui até o médico, a médica fez o exame, ela me prescreveu uns remédios lá e nunca mais, não tive nada, a gravidez evoluiu, tive meu filho de parto normal e não tive nenhum problema até então, que eu tive um parto bem difícil, mas isso é uma outra história. Então, eu tive o meu filho e o tempo passou 6 anos. Depois de 6 anos eu casei e vim a querer engravidar. Eu e o meu marido, a gente quis engravidar e a gente decidiu engravidar. Não me lembro quanto tempo de casado a gente estava, era pouco tempo e a gente decidiu engravidar. Nesse período eu já não fazia uso de anticoncepcional há muito tempo, porque eu já operei de varizes e todos os médicos nos quais eu passei nunca me indicou anticoncepcional. Ao contrário, era a primeira coisa que eles me proibiam todas as consultas de vascular que eu ia. Então meu organismo já não tinha resíduos ali de anticoncepcionais. Então meus exames ginecológicos estavam em dia e aí eu e meu marido engravidar. E com um mês da nossa tentativa, no primeiro mês a gente não conseguiu, é isso mesmo, eu acho que foi isso, no primeiro mês a gente não conseguiu e no segundo mês veio. A gente ficou super feliz, super empolgado, meu marido fazia faculdade, eu contei pra ele antes dele ir pra faculdade, eu tava muito ansiosa, então eu consegui fazer o teste, aqueles caseiros de farmácia mesmo. Eu fiz antes de completar o atraso menstrual, porque no meu corpo eu já sentia tudo aquilo. E antes do atraso menstrual, tem os exames que até 5 dias antes você consegue detectar. E eu consegui detectar a minha gravidez, aí fui fazer o acompanhamento da gestação pré-natal. E aí eu não sei o que aconteceu, o porquê eu nunca consegui encontrar bons médicos para poder me acompanhar mesmo no convênio. Eu não sei se realmente não era para mim ter o bebê, porque sempre tudo muito conturbado e quando você não consegue um acompanhamento ginecológico decente, a sua mente já começa a ficar bagunçada, já começa a vir várias preocupações. Então foi muito difícil, sabe? Porque você já tá lidando com o começo da gestação, que você tá enjoando, que você tá com aquela mudança ali e aí não tá dando certo passar nas consultas, fazer os exames. E aí eu comecei a ter sangramento. Ia no médico, não é nada, é normal, porque nas primeiras semanas é assim mesmo. Ia no outro, não tem nada, parou o sangramento. E esse sangramento que eu tinha, ele era uma borrinha de café, ele não era sangue vivo, não era nada demais, então eu achava que tava tudo bem. E aí eu fui tendo picadinhos de sangramento em dias diferentes. Um dia saía um pouquinho, no outro dia não saía nada, no outro dia saía mais um pouquinho. E assim foi indo. Até que um dia eu acordei e falei pro meu marido. Eu falei assim, eu acho que eu não vou trabalhar hoje, eu vou ir no médico. E eu fui.
Eu fui no médico, fui no convênio aqui perto da minha casa. Inclusive já tinha ido lá algumas outras vezes, quando eu tava tendo esse sangramento, mas eles falavam que era assim mesmo e dava um remedinho lá e eu ia embora. E aí eu falei, vamos lá. E meu marido trabalhava, a gente trabalhava na mesma empresa, só que eu trabalhava no período do dia e ele trabalhava no período da noite. Então, ele chegou do trabalho, ele trabalhava na madrugada. Ele chegou e a gente foi. Aí, quando a gente chegou lá, eu expliquei o que estava acontecendo, passei na médica, ela falou, vou te mandar pra ultrassom. Quando eu fui pra sala da ultrassom, aí o médico falou assim, de quantas semanas você tá? Nas contas, desde quando a gente tinha descoberto, tinha começado o pré-natal, eu já ia estar com 19 semanas. Mas o médico falou que o meu útero tava como se eu tivesse de 12. E aí ele falou assim, você não percebeu nada de diferente? Eu falei, não, tava tendo uns sangramentinhos, mas coisa pouca. E ele falou assim, você não tem nada no útero. Aí ele virou a tela pra mim, o meu útero tava grandinho, né, como se estivesse grávida, mas não tinha embrião. E ele falou assim, você já eliminou o embrião, o seu organismo já eliminou, mas o seu corpo ainda não entendeu que você teve esse aborto, então ele ainda não liberou. Então eu não tive aquele sangramento de aborto, aquela coisa. Eu não tive, porque ele disse que se fosse esperar o processo natural do meu corpo, ia demorar algumas semanas pro meu corpo entender que não tinha mais embrião. E aí eu fiquei assim, tipo, não acredito, porque eu não tive dor, eu não tive... Só tive umas borrinhas de café e eu achei que era normal. Eu achei que era normal. E então, e como foi vários dias diferentes, foi pouquinho, ele falou assim que o corpo eliminou naturalmente e ali eu não percebi, porque como era muito cedo, não teve nada, assim, de pedaço, nada disso. E aí, eu fiquei meio assim, sabe? Aí eu saí da sala e falei pro meu marido, aí o médico falou pra mim, vou te internar e você vai fazer uma curetagem. Aí eu falei pra ele, isso dói? Aí ele falou assim, não, você não vai sentir nada. Falei, tudo bem? Porque minha mente tava assim, sabe, meio chocada. E eu saí da sala e falei pro meu marido, aí a gente ficou ali um pouquinho triste ali, sem entender o que estava acontecendo. Muito bem, parecia, sabe, a ficha demorou a cair, não parecia que realmente estava acontecendo aquilo. Porque eu não tava entendendo por que aquilo estava ocorrendo se eu tava com tudo bem no meu corpo. Não tinha motivo daquilo acontecer. E aí, a gente ficou esperando a liberação do convênio para poder fazer o procedimento. Eu fiquei lá numa salinha lá, eu fiquei lá esperando até eu subir para fazer o processo. Quando resolveu toda a papelada, toda aquela questão da internação, eu subi, aí a enfermeira me trouxe aquela roupa de hospital, aí ela me explicou que ela ia introduzir o Cytotec e que eu ia esperar ele fazer efeito. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca senti tanta... pra falar a verdade, é a mesma dor do parto normal, porque meu primeiro filho foi parto normal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu me questionei tanto, como muita gente tem coragem de fazer isso sozinha em casa, porque você perde tanto sangue, é desesperador, porque no hospital você tá sendo amparada pela equipe, tem a enfermeira, ele sabe a dosagem, tudo mais, todas essas coisas. E aí você decide fazer isso sozinho em casa, é muito, muito, muito arriscado, muito perigoso. E eu ficava pensando nisso, como que as mulheres têm coragem? E durante ali foi uma madrugada toda, uma madrugada inteira de sangue. Eu sentia aquela dor nas costas, assim, as costas abrindo, igualzinho neném. E aí sentia junto aquela dor de barriga, parecia que eu queria fazer o número 2, mas não era o número 2. Aí depois vinha o número 2, aí eu ia pra privada. Eu fiquei sozinha nesse quarto, foi uma enfermaria, eu tava sozinha lá. E eu fiquei ali sentindo dor a noite inteira, a enfermeira vinha ver como é que tava, e só saindo pedaço. E chegou uma hora que eu comecei a ficar exausta, porque eu já tava muitas horas ali no banheiro, não conseguia deitar, não conseguia descansar. E eu falei pra enfermeira, eu não aguento mais. Eu falei assim, eu não aguento mais, eu preciso deitar. E eu tava com frio, eu falei assim, me traz uma fralda. Eu falei assim, me traz uma fralda, porque não tá dando mais.
porque os absorventes não seguravam. Ela trouxe um absorventão lá, e aí eu deitava assim na cama e ficava quietinha, e vinha aquela dor, aí você sente saindo de você, aí eu sentia aqueles pedação saindo de mim, e aí eu queria ir no banheiro e eu ficava molhada. Foi a noite inteira assim, foi horrível, 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 a dor, e a sua mente não tá processando ainda o que tá acontecendo, e aquela dor a noite inteira, e foi assim, horrível, horrível, é muita dor. E eu perguntei pro médico se eu iria sentir dor e ele falou assim que não. E ele falou que foi gravidez anembrionada. Tinha ali o embrião, porque eu cheguei a fazer a ultrassom do comecinho da gestação e eu tava com acho que 8 semanas e deu pra ver o embriãozinho, eu escutei o coração e tudo. Aí depois que começou esses escapes de sangramento, até que eu decidi ir lá e viu que não tinha nada no útero. E aí ele me explicou, olha, o seu corpo ele não vai eliminar agora, ele vai demorar um pouco, se for esperar naturalmente vai demorar algumas semanas, vou te internar e vou fazer a curetagem. Eu falei, ok. E aí passei por tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. E aí, no outro dia de manhã, isso foi uma noite inteira sangrando e com muita cólica, muita dor. É um parto, é um parto. E aí, no outro dia de manhã, eles vieram me buscar para poder fazer o procedimento. Aí veio numa cadeira de roda, eu já tava já fraca e você não come, né? Você fica todo esse período em jejum. E aí eles me levaram para poder fazer o procedimento lá na sala. Quando chega lá, aí eu fui sedada e eu não vi o que aconteceu lá dentro da sala de cirurgia, que é a limpeza que eles fazem dentro do útero, né? E aí depois disso, olha, o hospital que eu fui, eu não vou falar o nome aqui, mas é um hospital muito conhecido aqui na região da onde eu moro em Embu das Artes, eu fui da cidade vizinha aqui, e era o que o convênio atendia mais próximo. E foi o que a gente resolveu ir, e aí como a gente não imaginava que eu tivesse sem bebê, sem um embrião, porque senão eu ia ter ido para um outro lugar melhor. E aí, de lá eu já fiquei, foi tudo muito rápido, de lá eu já fiquei, e aí foi tudo isso aí que aconteceu. Eu passei pelo procedimento cirúrgico dentro da sala de cirurgia. Eu tomei hack, né, porque para poder eles fazerem a limpeza, tomei uma hack e tive a sedação. Então eu tava dormindo, quando eu acordei na salinha, eu não lembro qual que era essa salinha, só sei que eu acordei na mesma sala aonde as mulheres que ganhavam o bebê estavam com seus bebês. E aí eu ficava ouvindo chorinho de bebê e eu tava lá sem meu bebê. E é muito estranho porque todo mundo tá com um bebê e aí te pergunto cadê o seu? E sabe, ao mesmo tempo você sabia que não tava na hora do bebê nascer, então é tudo muito louco na sua mente. É muito bagunçado, assim, é umas informações desencontradas, o seu cérebro demora a processar. E aí eu fiquei, não sei se mais algumas horas, um dia de observação, não lembro. E aí eu fui liberada pra casa, mas eles não me falaram qual deveria ser o meu... como deveria ser a minha recuperação. Não me falaram que eu deveria fazer quarentena, né? Deveria fazer resguardo, que eu deveria ficar um período sem ter relação. E o que aconteceu? Eu tava muito ansiosa, eu queria engravidar porque a gente tinha feito planos de... muita coisa da nossa vida dependia do nascimento do nosso filho pra gente desenvolver outras coisas na nossa vida. E eu decidi que eu queria engravidar rápido. Eu não fui orientada a fazer o resguardo. Eu nem imaginei que eu deveria fazer. Então, quando acabou aquele período de sangramento, a gente já, namoramos. E aí, um mês depois da curetagem, eu engravidei na primeira tentativa. De novo. E aí, veio de novo aquela esperança, né, de conseguir ter o bebê. Mas
essa é a história para um outro vídeo, eu vou contar depois o que aconteceu na minha segunda gravidez. Mas eu não achei que eu fosse me ficar meio mexida com esse vídeo. Sinceramente, não achei. E aí que eu decidi vir aqui gravar esse vídeo hoje, porque eu sei que muita gente passa por isso, que muita gente não consegue falar sobre o assunto com uma outra pessoa, porque é uma coisa muito íntima e você não consegue expressar tudo aquilo que está dentro da sua cabeça. Então eu assisti muito vídeo na internet falando sobre isso. Então eu achei justo eu compartilhar a minha história, já que eu tinha ouvido de outras pessoas e que de alguma forma naquele momento me ajudou a ter força. Porque a gravidez, porque eu sei que a gravidez é um sonho de muitas mulheres, de muitos casais, de muitas pessoas. E quando você começa a planejar o seu sonho e no meio do caminho ele não acontece, as consequências psicológicas são muito difíceis de lidar. Então, eu quis muito fazer esse vídeo pelo fato de saber que as pessoas procuram esse tipo de assunto, porque elas querem buscar para elas algum conforto, uma calma. E para mim foi muito importante quando eu encontrei vídeos de relatos de pessoas que conseguiram falar sobre o que aconteceu com elas, de conseguir expressar, e aquilo entrava em mim como um conforto, porque, nossa, eu não sou a única, eu não tô sozinha. Essa pessoa conseguiu vencer a tristeza, o medo, então eu também consigo. A minha filhinha hoje era para ter a idade da filha da Sabrina Sato, que na época que eu engravidei, foi a mesma época que a Sabrina Sato engravidou. E eu já tinha escolhido o nome da minha filha, eu ganhei uns presentinhos, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu ganhei um conjuntinho, uma roupinha, olha só. Uma calça pra ela. Caiu aqui a calcinha que ela tinha ganhado da minha amiga. E a toalhinha com o nome dela, que o nome dela era Pérola. Que a gente tinha feito o exame de sexagem fetal e a gente conseguiu descobrir que era uma menina. Então a gente já tinha feito vários planos, mas que por alguma razão não evoluíram. E aí eu corri pra engravidar. Gente, não faz isso, espera, sabe? Passa no médico, escuta outras opiniões, façam exames, porque as consequências podem ser muito piores. Tenham paciência, passem no médico, façam exames, dá um tempinho pro seu corpo, dá um tempo pra sua mente. Vai fazer coisas que você já queria ter feito e ainda não fez. Eu tô falando isso não como palavras de boca pra fora, é fácil falar. Não, não é fácil falar, porque eu realmente passei por isso. E eu vivenciando mesmo, testando, que a melhor coisa é dar tempo ao tempo. Da segunda vez que eu engravidei, eu tive problemas muito maiores. E eu vou vir aqui falar pra vocês, mas justamente por isso que eu já posso adiantar pra você. Se você perder um bebê agora, sabe, dá uma pausa. Eu sei que agora a gente tá num momento que não dá pra sair, pra dispersar, mas procura fazer coisas que você gostava de fazer, pratos diferentes, artesanato, dançar em casa, ginástica, qualquer coisa que você goste de fazer, que te dê uma sensação de bem-estar, para que você não fique focada na perca, porque é muito ruim. E principalmente aquelas pessoas que você vê grávida junto com você e a gravidez delas evolui e a sua não. É um sentimento estranho, sabe? Porque você fica, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu também queria estar com meu bebê. Parece que é só com você, parece que aquilo é só com você. Então, eu falo pra vocês, mulheres que estão passando por essa situação, dói muito, eu sei que dói, não tenho dúvida do quanto que dói. Mas, pro seu bem-estar, o melhor é dar uma pausa. Porque eu corri pra engravidar e foi
um erro. Tem gente que engravida na sequência e dá certo, mas não tem como saber quem é que vai dar, quem é que não vai dar. E se eu talvez tivesse pensado mais, eu não teria metido os pés pelas mãos. E hoje eu estou aqui deixando um relato da minha curetagem, da minha perca, dos meus sentimentos, que são parecidos com de milhares de mulheres que passam por isso. Eu espero de coração mesmo que esse vídeo sirva para você, sabe, dar uma relaxada, ficar mais calma e perceber que nós não temos controle de tudo. Hoje eu não sofro mais por causa disso. Hoje eu simplesmente aceito. Tudo bem, tinha que acontecer, aconteceu. De alguma maneira isso me deixou com a personalidade mais forte. Eu começo a ver as coisas ao meu redor de outro jeito. E cada coisinha que acontece na nossa vida nos traz lições, né? E pra minha vida, eu consegui entender que os meus planos só são os meus planos, não é os planos de Deus. Então, essa mensagem que eu deixo pra vocês, do fundo do meu coração, que cada uma de nós possamos conseguir no futuro vencer uma fase ruim como essa e ter os nossos bebês e poder ajudar outras mulheres, porque depois que eu perdi essa gestação, eu conversei com outras mulheres que estavam passando por essa situação e a troca, ela é muito importante, porque você consegue ver o sofrimento da outra pessoa e você já passou por aquilo, então você tem coisas pra falar, você consegue falar pra ela alguma coisa que realmente vai fazer sentido pra ela. Porque eu vi muitos relatos de mulheres falando assim: ai, eu não gosto que venham e falam assim pra mim, mas você é nova, daqui a pouco você tenta de novo. Eu sei que são coisas ruins de se ouvir, mas também a gente pode pensar pelo lado que aquela pessoa quer de alguma maneira confortar e ela não sabe o que dizer. E por não saber o que dizer, ela fala coisas que todo mundo fala, mas talvez ela não queria falar nada. Então eu aprendi também a não pensar mal das pessoas que falavam coisas que eu não gostava de ouvir. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!